Bem-vindos ao meu canto de estudos, onde fazemos, divulgamos e ensinamos ciências humanas. Pois bem, eu acabei o terceiro período agora e eu gostaria de fazer algumas considerações e falar algumas coisas sobre o que eu passei e coisas que podem ser úteis a todos vocês que estão assistindo o vídeo. Pois bem, hoje eu gostaria de falar sobre o erro. Muitas vezes, durante esse processo, né, de estudo, eu acabo me auto-sabotando, sabe? E eu creio que muita gente também acaba se auto-sabotando na medida que a pessoa não se permite errar. Mas existe muita didática no erro, né? Há um tanto de um teor pedagógico no erro. Porque a gente aprende com o nosso erro, sabe? O que acontece, né? Esse período eu tive disciplina de didática. E uma das principais questões que a gente tem na didática, né, no pensamento, né, da didática, é a questão da avaliação. Porque a avaliação não deve ser uma avaliação para avaliar o aprendizado, mas deve ser uma avaliação dos aprendizados. Porque não existe só uma forma de você interiorizar o conhecimento, de você aprender. Mas acaba que a gente vê a avaliação como uma obrigação final e objetivo da disciplina. Se a gente faz uma disciplina, porque no final vai ter uma prova, a gente tira a nota e pronto. E a gente acaba não prestando atenção no processo. Se a gente não aprende algo, a gente já pensa logo que lá no final a gente não vai conseguir fazer a prova. E a gente acaba não aproveitando o processo, porque toda a vivência do processo corresponde ao aprendizado, sabe? O aprendizado não está em ler um texto, não que ler texto não seja importante, mas não se resume a isso. Toda a vivência que a gente tem na universidade também é aprendizado. Tem um professor de antropologia que dava aula pra gente fora de sala de aula e falava que a presença não era obrigatória. Se você tivesse qualquer coisa mais importante ou mais interessante do que aula, você poderia ir. Porque a antropologia não se faz somente na leitura e discussão de um conteúdo formal de uma disciplina, mas toda a nossa vivência na universidade é antropologia, né? Então eu acho que o aprendizado está nisso, sabe? Às vezes a gente aprende conversando com um colega, depois que acabar a aula, a gente vai discutir sobre o assunto da aula, e aí a gente acaba aprendendo. Então, assim, a gente tem que se permitir errar, a gente tem que se permitir não entender as coisas. E a gente tem que ter humildade, sabe? A gente não tem que achar que a gente vai acertar sempre. A gente tem que ter humildade de perguntar pro professor e falar que a gente não entendeu. Por mais mais, como eu posso dizer, mais trivial seja a dúvida, né? Mais básica seja a dúvida. Eu ia falar mais idiota, mas não existe dúvida idiota. A gente tem que entender que o erro é sinal de que a gente está aprendendo. Porque muitas vezes a pessoa ela não sabe sobre o que está sendo falado na aula para conseguir formular uma dúvida. Então, assim, se você está tendo dúvida, é porque você tá aprendendo, sabe? Tudo bem que vai ter gente que vai trazer coisas de fora, tipo, vai trazer outras referências na aula para fazer perguntas. Às vezes você está falando sobre um autor, e aí ele vai trazer diversos outros autores, e às vezes você vai ter dúvidas sobre o próprio autor, dúvidas mais básicas mesmo. Mas isso é sinal que você está aprendendo, e isso é interessante, sabe? E aí, o que acontece? Né? Por que eu falei da avaliação? A avaliação, como a gente tem, né, como uma obrigação formal no final do processo de fazer a disciplina, né, torna o aprendizado meramente tipo, uma coisa de que eu vou fazer a prova e tem que passar, né? A gente acaba só aprendendo também o que precisa para a prova, a gente não aprende o conteúdo em si, e a gente torna, né, o aprendizado sobre o final, né?
Tipo, eu tô aprendendo porque eu tenho que fazer uma prova ou para fazer uma prova. E a gente acaba não focando nesse processo que é o aprendizado, sabe? E aí, muitas vezes, assim, a gente deixa de estudar, sabe? A gente deixa de estudar durante o período. Nas últimas semanas a gente estuda muito para pegar todo o conteúdo que a gente não entendeu e fazer a prova. E a gente tem medo de errar, né? Eu acho que também essa postura em relação à prova é o medo do erro, né? Tipo, essa postura de que a gente vai estudar nos últimos dias, né, nas últimas semanas para fazer a prova é porque a gente também tem medo de errar. Medo de estar estudando sempre, de enfrentar o erro diariamente e conseguir tirar dúvidas, sabe? Eu acho que assim, levar a universidade ou qualquer estudo de uma maneira certa é uma coisa que ensina mais do que o conteúdo a ser estudado, ensina sobre nós mesmos. Porque é um processo de humildade que a gente tem que entender que a gente não sabe tudo. E a gente vai entender que quanto mais a gente estuda, mais a gente vai ver que a gente sabe menos, né? Quem mais sabe, quem mais acha que sabe alguma coisa é quem menos estuda, sabe? Então, a gente tem que aprender a lidar com o erro, a gente tem que aprender a lidar com o estudo de uma forma diferente, sabe? E assim, uma coisa que eu digo é, estuda todo dia, tira dúvidas, sabe? Assim, não tenha medo de anotar as dúvidas que você tá tendo para perguntar depois, sabe? Assim, eu já me vi me auto-sabotando, sabe? A gente tem medo de errar, porque assim, mesmo quando a gente sabe, a gente pode saber bastante do conteúdo, mas se a gente tem um errinho aqui, um errinho ali, a gente se auto-sabota, sabe? Muitas vezes a gente acha que a gente errou alguma coisa numa prova, a gente já se culpa, né? A gente já coloca um monte de coisa na nossa cabeça, dizendo que você foi mal. Então, assim, você pode ter ido bem, né? Você pode ter ido bem. Mas você vai achar que você foi muito ruim porque errou uma questão. E mesmo que você vá mal, vamos supor que você tinha um 6, um 7, sei lá. Às vezes você coloca, não, porque eu tenho que tirar 10, eu tenho que tirar nota boa, sabe? E a gente leva a prova como objetivo final do aprendizado. E o que acontece? Se a gente tirar às vezes uma nota um pouquinho pior, a gente acha que não valeu, sabe? Que a gente se sente inválido. Porque a gente tem que se validar toda hora. A gente não pode errar, a gente tem que tirar nota boa. Se a gente tirar nota ruim é porque a gente não aprendeu. Sendo que foi exatamente isso que eu falei no início do vídeo sobre a didática e as formas de aprendizado, né? A avaliação dos aprendizados. Existe na prova uma única forma de avaliar o aprendizado. Não é porque você foi mal ali que você não aprendeu. Então, muitas vezes tem provas que são múltipla escolha que vão exigir decoreba, sabe? Eu fiz uma disciplina de introdução à política que era assim: o que tal autor diz sobre tal tema? Você tem que decorar o que ele disse e não qual a aplicação prática daquilo, sabe? Então, por conta da gente achar que no final a gente vai ter que fazer a prova e esse é o objetivo da aula, a gente se martiriza pra caramba quando a gente não tem diálogo. Quando existe uma gama de coisas que a gente aprende, que a gente internaliza de forma diferente, que não necessariamente a gente não aprendeu, sabe? Então, assim, a gente tem que aprender, né, a reconhecer quando a gente está errando, entender por que a gente está errando. Aí você pode ter diversos meios de estar errando. Você pode estar com um erro por conta do método de estudo, por conta da didática da professora, você não está conseguindo, você não consegue acompanhar a aula, ou você não está preparado para a prova. Uma coisa interessante para você evitar maiores dores de cabeça com prova, você entender como é que vai ser cobrada a prova, né? O que vai ser cobrado e como vai ser cobrado é importante também. Porque se é múltipla escolha, você consegue dizer, você consegue mostrar menos o quanto você aprendeu, porque é mais decoreba. Você tem algumas estratégias para provas múltipla escolha. Agora, quando são discursivas, você tem outras coisas a fazer. Então, assim, não, eu falo, né, sobre o erro aqui, sobre todas essas questões, porque foram coisas que me afligiram também, sabe? O erro também não tá só
nisso. Também tá assim, a falha, né? O erro também quanto falha. Porque muitas vezes a gente não vai conseguir estudar. A gente não vai bem, vão ter textos difíceis e tudo mais. Acho que a gente tende a achar que a gente tem que entender 100% das coisas, que a gente não pode falhar. Que eu não aprendi o conteúdo e aí vai chegar na prova eu não vou saber e aí a gente fica nisso. Mas a gente tem que se permitir não estudar. A gente tem que se permitir não entender. O que eu digo como não estudar? A gente tem que se permitir não estudar quando a gente não entende alguma coisa. A gente ter a humildade de reconhecer que a gente não entendeu. E ler o texto para identificar certas dúvidas. E beleza, tipo, ó, vou largar esse texto porque eu não entendi nada. Tipo, não consegui entender. Não tenho base suficiente para entender. Você chega no professor ou na professora e fala, sabe? Um exercício de humildade. Por quê? A gente tem que ter esse exercício de conseguir identificar onde a gente está falhando para conseguir melhorar. Porque assim, a gente está iniciando a nossa carreira acadêmica quando a gente está na graduação. E aí, com o passar do tempo, a gente vai melhorando essa habilidade de reconhecer quando a gente está falhando e por que a gente está falhando. Mais importante, o porquê. Né? Depois de sucessivos toques, né? Digamos assim, conselhos de professores, a gente vai conseguir entender, identificar por que a gente está errando e conseguir se virar sozinhos. Então é isso. Não tenho medo de errar, não tenho medo de falhar. E eu digo, não é porque você está indo mal, né, que você não aprendeu. O aprendizado vai muito além de uma prova. A prova ela não abarca todos os tipos de conhecimento. Então não tenha medo de errar. E assim, se você tirar uma nota baixa, você vai ter milhares de horas de aula, você vai ter várias disciplinas. Não é uma disciplina que você vai um pouco mal que você estragou tudo, sabe? Você não tem que saber tudo. Assuma, né, o discurso de que eu não sei tudo e eu não vou saber tudo. Ponto. Eu não preciso saber falar sobre tudo. Eu posso ter minhas áreas de interesse. Não preciso tirar 10 em tudo. Pode ter algum assunto que eu tenha mais dificuldade, sabe? Então, esse foi o recado que eu tinha para dar hoje. Por hoje é só. Não esqueçam de curtir, compartilhar e é isso.